Fala galera, professor Davi Mendonça falando, professor da Educação Física, trazendo para vocês aí hoje uma aula relacionada à Educação Física no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E aí hoje a gente vai debater alguns temas e essa aplicação, né, da Educação Física dentro da prova do Enem. Educação Física é uma matéria que estuda o corpo em movimento, né, e o Enem tenta trazer uma abordagem mais ampla dessa relação da Educação Física com o corpo em movimento. Quando a gente fala em Educação Física, nós falamos sobre o estudo do movimento. Então, a Educação Física, no processo educacional, ela vive uma evolução, né, onde a asepsia era sempre valorizada. A gente buscava sempre que os alunos trabalhassem e melhorassem sempre a parte corporal. E com o processo histórico e a evolução da Educação Física, percebeu-se que existia muito mais que o movimento apenas. Então, a matéria em si começou a ser avaliada e começou a ser vista como muito importante e o Enem traz uma abordagem um pouco distinta relacionada a isso. Então, a prova de Educação Física acaba entrando na parte de linguagens, né? A nossa prova de Educação Física, e a gente começa a entender a relação existente entre o corpo em movimento e a comunicação. Quando a gente estabelece uma relação entre comunicação e corpo, nós vamos entender que 80%, 70%, 80% da nossa comunicação é não verbal. Então, a partir do momento que a gente entende que as nossas expressões faciais, que o nosso corpo conseguem nos relacionar com o ambiente, nos relacionar com a nossa sociedade, a gente começa a ver o poder que a Educação Física tem, né, e a relação corporal existente aí dentro de cada cultura. Então, o tema que a gente vai começar a abordar hoje é um tema muito recorrente no Enem, a cultura corporal de movimento, né? Então, a cultura corporal de movimento é um tema que em quase todas as provas do Enem cai. Então, a prova da Educação Física geralmente tem entre 5 e 6 questões. Acredito que esse ano a gente deva também ter essa mesma quantidade aí de questões. Então, a gente primeiro precisa relacionar e entender tudo que está relacionado à parte de cultura, corpo e movimento. Então, como a matéria a Educação Física ela relaciona o corpo e movimento e tudo o que acontece perante a isso, as relações culturais existentes são muito cobradas no Enem. Então, a gente vai ver questões aí relacionadas a folclore, a gente vai ver questões relacionadas a sociedade, a gente vai ver questões relacionadas a processo de evolução histórica. Então, a gente precisa tomar um cuidado muito grande em relação a isso. Então, o que eu preciso? Cultura corporal de movimento. O que é esse conceito de cultura? Quando nós falamos em cultura, nós falamos sobre tudo que está existente ali dentro da sociedade, né? E quando a gente fala que está presente dentro da sociedade, a gente acaba entrando na parte religiosa, a gente acaba entrando na parte social, né? Então, quando a gente fala na questão da cultura, como é que o corpo consegue se relacionar dentro da sociedade, né? A gente acaba observando exemplos claros. Nosso país, o Brasil, um país extremamente diversificado, em que a gente consegue identificar várias culturas populares através de linguagem corporal, através de expressões corporais que são passadas, né, em cada região do nosso país. Quem dirá se a gente for fazer uma avaliação muito maior e a gente ampliar aí para a questão do mundo. Por exemplo, se a gente for ver a relação existente entre a população do Japão e a população brasileira, a gente vai conseguir identificar, sem palavras nenhuma, né, sem nenhuma comunicação verbal, toda a questão social, cultural, religiosa, apenas com desmistificações aí, corporais, movimentos corporais, e expressando aí todo o seu procedimento. Beleza? Então, quando a gente fala em cultura corporal de movimento, o Enem, a prova do Enem, a prova de Educação Física, ela aborda sempre essa questão. Então, precisamos relacionar o corpo em movimento e todas as relações existentes dentro da sociedade. Outro ponto também é como o ser humano se relaciona com o mundo, né? E aí a gente entra na parte de contemporaneidade. Então, quando a gente relaciona o corpo individual dentro do mundo e como esse corpo se relaciona, também é um tema bem recorrente do Enem. Então, a gente precisa ficar ligado. Geralmente, as nossas questões, elas são questões mais interpretativas, a gente consegue tomar um cuidado muito grande em relação a isso.
uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos em sala de aula é que tomem cuidado, que o Enem a gente precisa entender que a questão do Enem nós temos que ir pelo que ela pede e não pelo que pode ser. Então, a questão do Enem relacionada à prova de educação física, as questões culturais, as questões sociais, elas trazem muitas pegadinhas em relação a que pode ser, que a gente avalia que está correta, mas nós temos que ver o que diz realmente a questão. Então, ao invés de ir no pode ser, vai pelo que é, concentra na cultura corporal do movimento, foco total nesse tema, foco total na contemporaneidade também. Valeu?